A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, pela oportunidade de estar chegando aí até você através dessa live, onde nós vamos estar agora aqui falando da palavra de Deus, pedindo ao Senhor Espírito Santo que nos ajude, que nos ensine, nos oriente, porque eu tenho percebido que todos os dias Ele tem me ensinado mais, tem me orientado, e Deus, tenho certeza que Ele quer fazer isso em nossos dias. Ele quer despertar pessoas, Ele quer nos orientar, nos encorajar cada dia mais. Então, vamos fazer uso desse material que está ao nosso alcance, que é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que, a própria palavra de Deus diz que ela está ao nosso alcance, não está além do mar, está ao nosso alcance. É a santa, poderosa, inerrante palavra de Deus que opera milagres e maravilhas. E também o aparelho tecnológico, graças a Deus, como os sinais, glorificado seja Deus, essa coisa chamada internet nessa era, que coisa boa, louvado seja Deus. Boa, que venhamos usar para o bem, porque infelizmente tem sido também usada para muita coisa ruim, infelizmente, mas Deus continua no trono, Deus continua nos dando a vitória e nos guardando. Que Jesus te abençoe, opere no teu entendimento, que você possa abrir o seu coração, dedicar um pouquinho do seu tempo agora, deixar tudo que você está fazendo e dedicar um pouco do seu tempo a estar conosco, meditando na palavra do Senhor, aprendendo do Espírito Santo, porque eu sempre costumo lembrar que tem pessoas que deitou e não acordou, outras que acordaram, mas não vão anoitecer. Então use esse tempo que Deus lhe deu, se dedique um pouco, dê um pouco do seu tempo agora, irmã, mas eu já orei hoje, eu já dei meu tempo para Deus, eu já li a Bíblia, eu já orei hoje. Sim, mas eu estou te falando desse momento em que nós juntos vamos estar aprendendo do Senhor na questão do estudo da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, que nós da Assembleia de Deus temos o costume de ter as nossas lições, todas são iguais. Pela manhã temos no templo, mas como estamos na fase do afastamento, nossa cidade aqui está em lockdown, então temos que usar do recurso que está ao nosso alcance. Eu falei a lição nas nossas igrejas, mas eu também quero dizer que tem muitos irmãos da Batista, Betel, não só aqui da nossa região, como também fora da Bahia, pessoas da Igreja Batista de fora da Bahia, lugares onde nós já estivemos pregando. Então tem sempre irmãos da Batista que estão nos ouvindo, está conosco, como alguma outra denominação, porque são os nossos irmãos, presbiteriana, Deus é amor, não importa, importa que esteja na palavra do Senhor. Amém? Jesus certa vez disse aos discípulos: aonde está a minha palavra, aí está os meus discípulos. Jesus não disse onde está a placa da igreja tal, onde está a denominação tal, mas Jesus disse onde está a minha palavra, aí está os meus discípulos. E a palavra de Deus está conosco, Inclusive nesta manhã estamos aqui justamente procurando interagir nesses escritos maravilhosos da palavra do Senhor. Deus abençoe minhas queridas e queridos que já estão aí online, Daiane, Pedrinha, com o Mundinho, Adriana Santos, Tatiana, Lua Linda também, Guegueu, Luciana, Jesus abençoe. Tem mais alguém aqui que eu não estou conseguindo ver direito, porque tem hora que só aparece a fotozinha assim, pequenininha lá em cima, então a gente não consegue visualizar direito. Mas Sérgio Filho, então, mas depois a gente vai lá e dá um curte também, deixa lá um emoji, deixa lá, se for possível, uma mensagem, porque às vezes são muitas pessoas e não tem como a gente sair colocando uma mensagem de resposta para todo mundo, mas a gente curte lá. E também não quer dizer que não vimos. Louvado seja Deus. E acima de tudo, o Espírito Santo viu e está vendo. Marcos Almeida, lá em São Paulo,
Deus lhe abençoe, homem de Deus, sua esposa, irmã Clotilde, os filhos, Deus abençoe, estão lá em São Paulo, estiveram muito tempo conosco ali em Salvador, congregando, mas estão ali em São Paulo também, servindo a Deus, esperando Jesus voltar. Então, paz do Senhor, Sérgio Filho, sim, paz do Senhor, Jesus, glória a Deus, Pai do Senhor, Clotilde, Marcos, Deus é maravilhoso, viu? Então, nós vamos lá para nós ganharmos tempo pelo seguinte, uma coisa, nós estamos aqui na região de Murutuba, próximo à cidade histórica de Cachoeira, onde há uma congregação que nós aqui servimos a Deus, e nessa manhã também eu estou aqui com alguns irmãos já online aqui da nossa congregação, porque é uma preocupação da minha parte destinado aos irmãos também esse estudo da EBD, me preocupando com os irmãos aqui, e aí, portanto, fizemos um apanhado da lição. Por quê? Estávamos falando no exemplar a lição que estava na carta aos Efésios, mas nós agora estamos com a lição que está lá, exposta lá na internet, desde maio, e estivemos na lição de número 1, no domingo passado, mas eu estava começando aqui com a nossa irmã Nina, que é a nossa líder do grupo de mulheres, e ela estava conversando comigo, Isa, há uma lição que está lançada e tal, e etc, e acho melhor a gente trabalhar nela, então vamos lá ver o possível, para que a gente possa trabalhar com essa lição, e nós vamos juntar. Então, nós pegamos o capítulo de número, ou melhor, perdão, a lição de número 2, preste bem atenção, a lição de número 2, a lição de número 3, a lição de número 4 e a lição de número 5. Com essas lições que nós vamos trabalhar hoje, quero acelerar, vou precisar que você tenha paciência aí com o seu tempo, mais um pouquinho, né? Caso alguém não possa tudo, mas vai lá depois que tá lá no nosso Face, tá no Face, por certo depois vai estar também no YouTube, e você vai poder pegar depois com calma e até acompanhar, mas não perca não, viu? Escola, lição, ela requer mais tempo, e hoje tá estreito demais, porque são 4 lições, mas procurando fazer resumo bastante, né? Bastante fazer o comentário, melhor dizendo, bastante resumido, a maiorzinha que eu não consegui resumir tanto, aqui foi a lição 2, e depois segue a 3, a 4 e a 5, e depois passaremos domingo que vem para a lição de número 6. Porém, domingo que vem eu creio que já acabou o lockdown, eu acredito que já acabou, né, na nossa cidade, só está totalmente parado, né? Então, seria até hoje, eu não sei, Deus é que sabe, e os homens que estão, as autoridades locais, como municipal, secretaria de saúde, né, prefeito, também governador do estado, né, que é uma ordem que vem do governador do estado. Então, a gente não sabe a que momento vai terminar, está previsto para hoje, mas pode ser que estenda, pode ser que não, pode ser que termine realmente hoje e amanhã esteja tudo normal, mas fato é que as congregações, nossa sede em Cachoeira, que tem como nosso presidente pastor Luiz Otávio Rendeiro, então também está fechada. Mas domingo, se retornar, nós estamos fazendo, a igreja que está sempre com um número assim resumido de pessoas, fazemos um comentário rapidinho e depois estamos aqui na live também, viu? Por certo, domingo que vem, se tiver a live, será às 10 horas, por aí assim, a partir das 10 horas. Por aí, tá certo? Ou 10 horas não, perdão, das 10h30, porque hoje eu coloquei para as 10 horas, embora passou uns minutinhos. Então, vamos lá. A nossa lição de hoje, lição de número 2, ela está no livro de Esdras, capítulo 1, você pode abrir aí, porque por certo você não tem a lição em mão. Esdras, capítulo 1, o versículo de 1 a 7, que está escrito assim. Vou fazer a leitura e depois já vou entrar aqui nos esboços, nos escritos sobre objetivos, que diz respeito aos objetivos. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. Esdras 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós
de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Jerusalém, de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Versículo 6. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Pronto, vamos ler somente até aí. Então, observe que que Esdras, ele começa aí escrevendo aqui, segundo o que nós temos aprendido, que Esdras, ele era escriba, né? A história também registra que ele era sacerdote, e muitas fontes também nos indicam que Esdras era uma pessoa talvez de confiança, né? Diante o rei Ciro. Então, talvez uma pessoa pública, e por aí assim, devido à confiança que lhe foi outorgada no que diz respeito ao retorno do cativeiro e tudo aquilo que lhe foi entregue. Mas fato é que Ciro é quem começa dizendo, né, que Deus despertou ele, e ele começa dizendo para edificar uma casa a Deus em Jerusalém. O próprio Ciro está dizendo, escrito por Esdras, que Deus despertou o espírito dele. Nós sabemos que Ciro, ele não era uma pessoa, né, da linhagem do povo de Deus. Ele era um homem de linhagem pagã, mas Deus assim usou nas suas mãos. Vamos ver mais aqui alguma referência mais adiante, mas vamos lá. A lição de número 2, ela tem como título Despertamento, né, espiritual, um milagre, que eu já falei que está em Neemias, também Neemias, que eu não li aqui, mas eu não vou voltar a ler, mas Neemias 1 também de 1 a 3, né, de 1 a 3. O objetivo dessa lição é explicar, né, os objetivos do despertamento espiritual. Quer dizer, são os objetivos específicos. Explicar o objetivo do despertamento espiritual. Como também acerca da finalidade do despertamento. Qual a finalidade do despertamento? Qual a finalidade? Também ilustrar, deixar claro que Deus cumpre com suas promessas. Eu disse que eu não ia ler Neemias 1, mas eu não me conformo. Eu vou ler sim, rapidinho. Neemias 1, abre a sua Bíblia aí, que eu lembrei que muitas pessoas estão sem a lição, assim como eu também estou. Sem a lição física. As palavras de Neemias, filho de Acalias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Ananias, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Pronto. Não tinha como não ler. Eu falei que eu não ia ler, mas tem que ter lugar para a palavra de Deus. Ela nos dá uma compreensão melhor, até porque estamos sem um exemplar. Então, veja bem, eu já falei que os objetivos,
Então, enumerar a finalidade do despertamento, também a questão do despertamento espiritual, de onde vem, qual a sua origem, né? Ilustrar que Deus cumpre suas promessas. A gente sempre ouviu isso, a gente sabe disso, mas é bom sempre estarmos sendo lembrados acerca disso. O ponto central da nossa lição, a submissão à sua vontade gera despertamento, ou seja, a submissão à vontade de Deus gera despertamento. Você não deve esquecer disso, é muito precioso. Marisa, lá no Rio Grande do Sul, minha amiga, glória a Deus, Marisa, Késsima, André, servos lindos, abençoados do Senhor. Que bom que já estão aí conosco nesta live, glória a Deus. Então, aprendendo do Senhor, edificando nossas vidas. Submissão à sua vontade. Então, uma pessoa que ela não é submissa a Deus, como que ela vai ter paz? Uma pessoa que não é submissa a Deus, como que ela vai? Marisete, lá nos Três Riachos, Jesus te abençoe, princesa. Você, a Magali, todo mundo, toda a sua família, né? Magali também, que sempre está aí nas lives, Deus abençoe. Então, por exemplo, como é que uma pessoa que não é submissa a Deus, ela pode ser vitoriosa? Como que uma pessoa que não é submissa a Deus, ela está fazendo a vontade de Deus? E uma pessoa que é submissa a Deus, ela percebe que ela está fazendo a vontade de Deus quando ela está se enquadrando nos padrões da palavra de Deus. Vamos lá. O povo estava acomodado, mas o decreto estava lavrado. Meu Deus do céu. Aleluias. Então, eu vou entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, o despertamento, a origem do despertamento. Depois a gente vai falar aqui essa questão do decreto estava lavrado e o povo acomodado, né? A gente vai ver aqui no decorrer. Despertamento, ele vem, qual é a origem do despertamento? Qual é a fonte que deve ser do despertamento, para nós que conhecemos a palavra de Deus? A fonte, a origem do despertamento emana de Deus, vem do próprio Deus, e não tem outra maneira. Esdras primeiro justamente está falando isso aqui, que Deus despertou, né? Também Daniel, como nós falamos na lição passada, lembra que nós falamos da oração de Daniel, para que despertasse o coração do homem, para que despertasse o homem. E lá em Provérbios 21 está escrito que o coração do homem é como ribeiros de água na mão de Deus, tudo quanto quer o inclinam. Olha que versículo bom, eu gosto desse versículo, aleluia. O coração do homem é como ribeiros de água na mão de Deus. E há outro versículo que diz que os príncipes e governos, eles reinam pela sabedoria divina. Às vezes tem uns aí achando que são poderosos, que é por si mesmo, que eles podem tudo, que eles podem fazer tudo, que sabe tudo, que pode fazer com a nação que eles quiserem, que pode tirar, pode fazer, pode acontecer, mas só tem uma coisa: o coração de cada um deles está na mão de Deus. Então, tudo que estiver acontecendo na nação, na política, no mundo, vamos continuar adorando a Deus, orando por eles, porque o coração deles está na mão de Deus, não adianta, né? E tem coisa que Deus está permitindo, então já está dizendo a palavra que o coração está na mão de Deus, e Deus inclina a fazer o quanto Ele quer. Mas falando do bem, falando de coisa boa, de avivamento, porque o título da nossa lição, o título dessa lição, lançada em maio, viu? Os princípios divinos em tempos de crise. Tem muito você a aproveitar nesta lição. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Isso é a capa, os títulos que está lá na capa da nossa lição, que foi lançada em maio, está lá disposto na internet. Então está falando de dias de crise, de dificuldade, então temos a aproveitar. Então vamos lá. O despertamento, a origem vem de Deus, assim como Deus também usou Daniel. Ele despertou o espírito de Ciro. Esdras primeiro está falando isso no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Foi Deus que despertou o espírito desse homem, e esse homem, na verdade, eu digo assim crente, mas naquela época não era chamado crente, né? Era povo de Israel ou povo pagão, e ele não fazia parte da linhagem do povo de Israel. Aí eu sempre digo, ele não era crente. Então, Daniel, ele ora pelo futuro, né, do povo, mas as orações de Daniel, vamos chamar bem atenção para isso. A gente lembra de Daniel, a gente lembra um homem santo,
né? Um homem puro, um homem que era voltado, um homem piedoso, um homem íntegro que se negou às iguarias do rei, ele e os seus companheiros. Ele foi novinho para lá, de 15 a 16 anos, assim diz a história. E ainda fato é que Daniel, ele já tinha em torno de uma idade madura, então fala-se em torno de 80 anos, 81 anos, quando ele descobre o livro, ou melhor, ele descobre aqui os relatos de Jeremias 29:10, que o povo estaria retornando e etc e tal, e ele já estava numa idade bem avançada, que por certo ele não voltou mais a Jerusalém. Você sabia disso? Assim diz a história que Daniel, por certo, ele não voltou mais, mas ele se alegrou, intercedeu e orou, e se alegrou naqueles que poderiam voltar. Amém? Mas não foi a santidade de Daniel, não foi as orações de Daniel que despertou o homem. Eu disse que não foi as orações de Daniel que despertou Ciro, o coração do homem, não foi a vida santa de Daniel íntegra, né? A vida santificada que produziu despertamento. Não foi isso que produziu. Não é a minha vida santa, não é o meu jejum, não é a minha oração que vai produzir um avivamento na pessoa que porventura possa estar me ouvindo ou aonde eu possa estar trabalhando para Jesus. Não é. Mas a minha oração, ela sobe a Deus, né, como intercessão, e Deus vai despertar o coração de alguém. Deus vai mudar o quadro. Foi isso que aconteceu. As orações de Daniel sobem, mas acontece que para eu orar e minhas orações serem ouvidas, Provérbios capítulo 15, a oração do justo é ouvida. A oração do justo lhe traz contentamento. A oração de Daniel chega lá, Deus começa a trabalhar. E a Bíblia diz que Deus desperta o coração do homem. Portanto, o que desperta, eu estou falando da origem do despertamento que está na nossa lição. Portanto, o que desperta o coração de um homem é o próprio Deus. Isaías 26:12, se alguém puder ler aí, abrir Isaías, minha esposa está aqui do lado. Isaías capítulo 26, versículo 12, o que é que está dizendo lá, né? Mas Deus, ele usa instrumentos, como usou Daniel, mas ele que faz milagre, é ele quem faz milagre, é ele quem aviva uma pessoa, é ele quem desperta uma pessoa. Também tem uma referência lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, né? Olha só, Salmo de número 33, o versículo 11b, está escrito assim: os intentos do coração de Deus permanecem de geração em geração. Então pronto, a Bíblia diz que é dele tanto querer como efetuar. Então não adianta eu querer se Deus não quiser. Mas tem coisa que às vezes a gente quer e Deus quer, sabia? É tanto que ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está dizendo que ele sabe que você tem uma expectativa. E dentro dessa sua expectativa, Deus está dizendo que ele vai te dar o fim, que ele vai te dar a vitória, que ele vai te responder. Desde quando Deus já está dizendo isso, então seja e é para a glória de Deus. Mas de Deus, os intentos é tanto querer como efetuar. É de Deus intentando ele fazer alguma coisa assim. Os homens fazem planos, as nações projetos, né? Mas Deus desfaz os intentos do homem e estabelece o seu querer. Glória a Deus. O querer de Deus é estabelecido e não adianta. Isaías escreveu, salmista também escreveu, Bárbara, Letícia Lopes. Deus abençoe esse povo. Então, Deus usa aqui o salmista no Salmo 33, 11b, os intentos do coração de Deus permanecem de geração em geração. Então, já estava tendo um intento de Deus também até trazer um dia você à existência, nos trazer a existência e nos colocar frente a frente aqui, e nós estamos falando. Mas fato é que já estava no coração de Deus o povo ser levado. Por que o povo foi levado? O povo foi levado por causa da desobediência. Foi levado pela desobediência, pela apostasia. Então, quando ao tempo determinado, antes que isso acontecesse, Deus usa o profeta Jeremias, falou que seu povo seria levado, mas a cabo do tempo determinado, segundo a vontade de Deus, que eram os 70 anos, eles estariam retornando. Então já estava na presciência, e há muito que Deus já usou, 160 anos, né? Isaías 41, 2, 44, 26, 28, Isaías prediz 160 anos antes
Deus já tinha usado o profeta Isaías para falar acerca de Ciro, que seria levantado um rei, né? E esse rei, Deus o tomaria pela mão, glória a Deus, em meio, né, no meio dos pagãos, para tornar o seu povo. Que coisa, quer dizer que Deus já falou o nome do homem através do profeta. 160 anos antes dele nascer, Deus já fala o nome do homem, já fica lá nos escritos, né? Já fica porque o profeta profetizou, usado por Deus, boca de Deus, que falou. Então já estava lá no... Gente, isso é demais, isso é demais. Então, como que eu não vou descansar num Deus desse? Como que eu não vou ficar tranquila, quieta, sossegada, diante afastamento, diante pandemia, diante vírus invisível, ou seja, inimigo invisível que está matando, claro que o vírus, né, é invisível, só a olho nu, então que está matando, eu vou ficar em paz, eu vou ficar tranquila, diante outra qualquer investida, tempestade, como ontem nós pregamos ali, né, Marcos capítulo 6, 45, aquela tempestade terrível, mas Jesus estava vendo eles. Jesus estava vendo eles e vai por cima das águas e da vitória. Mas vamos lá. Então, outro segundo tópico, segundo sub dessa mesma lição 2. As finalidades do despertamento. As finalidades do despertamento, que é também objetivo, né? Então, finalidade do despertamento. A primeira, qual foi a finalidade desse despertamento? O povo estava cativo, o povo estava em Babilônia. Quem estava lá, muitos profetas conhecidos, muitos outros mais, por exemplo, Ezequiel, por exemplo, deixa eu ver para eu não falar errado, igual eu vi essa semana. Ezequiel, Daniel, é isso mesmo? Louvado seja Deus. Então, mas Deus fala, estava lá o povo de Deus cativo, mas Deus fala que ele queria trazer a restauração nacional de onde? Lá de Jerusalém, que estava destruída, porque Nabucodonosor invadiu, levou as pessoas, teve a primeira leva, que foi através de Zorobabel, né? Teve a primeira leva, que foi através, a primeira leva vindo, no caso, né? Para a restauração. A primeira leva que eu falo, saindo de Babilônia para Jerusalém. Mas quando Nabucodonosor, ele também saqueia Jerusalém, quando ele invade Jerusalém para destruir, a história registra que também foram 3 levas também, certo? Ou seja, tirando de Jerusalém e levando para Babilônia, glorificado seja Deus. E houve um profeta que ele permaneceu em Babilônia, que ele permaneceu em Jerusalém. Às vezes a gente fala muitas palavras, viu, irmãos? E às vezes a gente troca assim, mas a gente volta, né? Erra um pouco e volta. Então, teve um profeta que ele permaneceu, ele foi um profeta pré-exílico e pós-exílico, que foi o profeta Jeremias. Ele permaneceu em Jerusalém. Quem estava exilado, que veio na segunda leva, porque Daniel ele veio para Babilônia na primeira leva, Daniel e seus amigos. Ezequiel, ele vem para Babilônia, levado preso cativo, trazido preso cativo na segunda leva, né? Diz que Nabucodonosor, ele invade, ele tira os nobres, ele tira os melhores, ele tira os elevados, ele tira os da linhagem real e ele deixa somente os pobres, doentes, deficientes, miseráveis, e ele constitui alguém para liderar e alguém sobre... É uma história que não dá nem pra gente entrar agora, porque senão o tempo não daria, né? Você sabe que teve o rei Joaquim, que ele desobedeceu, porque Deus usava o profeta Jeremias e dizia para ele, olha, se rende e tal, né? Então é necessário que vá a Babilônia e tal, e estará sobre a liderança de Nabucodonosor, mas ele desobedece, ele não aceita, mas ele é levado depois, né, à força pelo exército de Nabucodonosor. Ele tem os seus olhos vazados e tem os seus filhos mortos perante a frente dele. Eu estou falando o rei de Judá. Nesses dias, entendeu aí? Eu sei que foi uma barbaridade, foi um estrago, foi uma coisa terrível
que foram levados, acorrentados, o povo de Judá, o povo de Deus, e os que ficaram em desespero, estado de choque. Foi uma coisa terrível, foi um estrago total. Por quê? Mas por que Deus permitiu tudo isso? Por causa da apostasia, por causa da desobediência. Tem um versículo que as pessoas não gostam muito, mas a gente tem que lembrar ele, onde o Senhor ele disse: se vós me deixares, eu também vos deixarei. Se for adiante se for adiante da vossa idolatria, aquele a quem vós tem crido, eu também vos deixarei e entregarei os vossos pecados. Eu entregarei ao desejo do próprio coração. Coisa difícil é quando Deus entrega uma pessoa ao desejo do próprio coração. Coisa terrível é quando Deus entrega uma pessoa aos seus próprios pecados, aos seus próprios caminhos. Essa pessoa ia isso, foi isso que aconteceu com Judá. Foi isso que aconteceu com Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. E é uma história muito longa, porque nessa fase havia Reino do Norte e Reino do Sul, mas é um outro dia aí. A gente pode também falar disso aí. Sei que tem muita gente que sabe, está nos ouvindo aí, né? Que sabe até muito mais. Mas Deus nos dará vitória. Amém? Jesus já nos deu vitória. Então, o fato é que a finalidade foi a restauração nacional, ou seja, o repatriamento, o retorno, que acontece a primeira, né, sobre a liderança de Zorobabel e um sumo sacerdote chamado Jesua. E a história conta que com esse retorno de Zorobabel veio em torno de mais ou menos 50 mil pessoas retornando, por decreto lavrado, quando eu falei aqui, né? O povo estava acomodado, mas o decreto estava lavrado, por decreto de Ciro. Então veio umas 50 pessoas. E você tem ideia quantas pessoas havia lá no cativeiro? A história registra que tinha em torno, né, eu acredito que para mais de 1 milhão de pessoas exiladas lá na Babilônia. Mas nessa primeiro retorno só retorna 50 mil com Zorobabel. Mas veja bem aqui o que eu vou continuar falando. Então, a restauração nacional, né, feita por a primeira restauração nacional, feita por Zorobabel, e Deus, ele faz a sua vontade, né? Deus, ele cumpre a sua vontade. Eu pedi meu esposo para ele achar Isaías 26:12, achou? 26:12, aqui. É porque às vezes ele acha e ele fica esperando que eu fale o que eu pedi a ele para achar. Ele fica esperando, então. O Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as obras. Pronto. É Deus que faz todas as obras e acabou. Então, tu nos dará paz. Pode ser o pior momento, mas era Deus que estava trazendo de volta agora a paz para o seu povo, trazendo de volta. Então, eu já falei aqui que a primeira leva, ela aconteceu através da pessoa de Zorobabel, que era um líder, tipo um governo, né? Que também acreditamos que era uma pessoa de confiança de Ciro, né? E a questão é, irmãos, que quando esse cativeiro aqui acontece, eu já vi até alguém dizer assim, olha, eles ficaram escravizados, eles sofreram muito e tal. Claro, na partida, Pai, Senhor, Dude, Nancy, Dude, glória a Deus, a vitória é nossa, Nancy, a vitória é nossa. Então, eu vejo bem que é o seguinte, quando eu estava falando aqui, que quando ele permite Zorobabel trazer, é porque Zorobabel também, por certo, era uma pessoa de confiança. E falando em pessoa de confiança, eu lembrei que às vezes as pessoas falam que eles sofreram muito lá no cativeiro. Mas uma coisa que não podemos esquecer, que o cativeiro babilônico, ele não foi tão sofrido como foi no Egito, o povo de Deus quando estava escravizado no Egito, certo? Embora a história conta que quando eles são levados cativo e tal, e havia ali muitas vezes eram acorrentados e etc, aquela coisa, mas a vida que eles têm lá em Babilônia, né? A vida que eles têm em Babilônia, principalmente eu acredito que é a partir do reinado persa, porque persa, às vezes você vê falar Medo, persa, por quê? Porque o reinado persa, ele conquista o Medo, e lá tem uma história muito forte, que não tem como falar hoje, e ele se torna né? Então, o reinado Medo-Persa, ele conquista, na época, Babilônia, ele conquista muitas outras nações poderosas, que Babilônia era uma nação poderosa da época, já havia conquistado Jerusalém, Judá, o povo de Israel, já havia conquistado a Síria, mas só que vem agora os medos, persas, né? Glória a Deus, e ele conquista a Babilônia também, e aí vai conquistando outras nações, e aí vai levando cativo. Portanto, agora Judá está sob a tutela de quem? Debaixo da tutela agora do reinado Medo-Persa, que ora estava no governo de Ciro, depois vem Dário e muitos outros, né?
Mas a vida deles lá, eles puderam plantar, eles puderam negociar, puderam comercializar, puderam fazer boas casas. Diz a história que muitos até tinham cargos públicos. E, portanto, pensa-se aqui nesta pessoa de Zorobabel, como eu já falei de Esdra também, depois a gente fala de Neemias, que eram pessoas de confiança, por certo, do rei, do rei, né? E agora, inclinado o coração deste rei para que o povo retornasse, então ele agora chama Zorobabel, e Zorobabel, ele traz pessoas, uma equipe com ele, como também ele traz em torno de 50 mil pessoas, aqui diz o registro da palavra, né? Os escritos, estudo da nossa palavra, que a nossa Bíblia pentecostal também, né? Também, mas ele, então, para que Neemias vem? Eu falei qual seria a finalidade do despertamento. Para que Zorobabel vem? Para que Zorobabel vem com esse tanto de gente? Foi o primeiro a retornar, foi Zorobabel com uma quantidade de mais ou menos 50 mil pessoas. Para que ele vem? Com a finalidade da restauração nacional. Foi a cargo, né, entregue. Aí a Bíblia conta que Deus incutiu a sua vontade no espírito do homem, ou seja, Ciro. Você vai ver Isaías 41, 45, do 1 a 6, quando também Isaías 45, do versículo 1 ao 6, Isaías capítulo 45, Deus também vai falar usando o profeta Isaías. E esse Zorobabel, ele vem no propósito da restauração nacional. E ele começa o quê? Traz o povo e ele começa Isaías 45. Não dá para a gente ler tudo aqui não, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, quem toma pela sua mão direita, para bater as nações diante de toda a sua face. Foi o que eu falei aqui, viu? Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de Ciro e endireitarei os caminhos tortos. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despertarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros e etc. E por aí vai. Eu sou o Senhor e não há outro. Para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou e não há outro fora. Então, é Deus falando através do profeta Isaías, que estaria tomando este homem, né, despertado no seu espírito pela vontade de Deus. E assim, então, este homem convoca. Você vê que quando nós lemos Esdra primeiro, o subtítulo na Pentecostal diz assim, ó: Ciro convoca os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. Então, a convocação para voltar, que foi esta primeira leva, através da liderança de Zorobabel, sumo sacerdote Jesua, para restaurar o templo. Amém? Restauração nacional. Então Zorobabel vem, ele começa a trabalhar, mas vamos mais aqui para a gente ganhar tempo. Segunda finalidade da restauração. São dois objetivos. A restauração nacional, que vem Zorobabel para restaurar o templo, começa a trabalhar, lançam, eles levantam um altar, né? E eles adoram a Deus, algo assim muito tremendo. E eu quero já passar aqui para a restauração, para outra finalidade da restauração, né? Depois a gente volta, se der tempo, a gente volta a falar do que fez Zorobabel um pouco. Então, as finalidades da segunda restauração, qual foi na finalidade do despertamento? Segunda restauração espiritual. Ainda que o homem experimente o despertamento, se ele não abrir o coração, não há progresso. Então, antes do exílio, o povo estava, sabe como? Espiritualmente enfermo, e a Bíblia diz lá em Isaías, a Bíblia diz lá no capítulo, em Isaías 1, 2 a 6, que o povo estava enfermo, né, dos pés à cabeça. O povo estava enfermo dos pés à cabeça. Antes do exílio, o povo estava na idolatria, o povo estava rebelde, o povo não tinha fé que devia ter em Deus, o povo não deveria empregar a fé que devia. O tempo realmente, eles voltaram-se contra Deus, né? Assim como que deixando Deus de lado e voltando-se para a adoração aos deuses, ao pecado, todo tipo de prática, e Deus com isso cirou a ponto de Deus deixar que fosse levado cativo. Então, quando Isaías ele profetiza e fala isso aqui, ele diz que o povo estava doente da cabeça aos pés,
da cabeça aos pés, ou seja, não sobra nada. Estavam envolvidos, mergulhados numa vida de idolatria, numa vida de apostasia, numa vida de pecado, né? E a Bíblia diz que o pecado afasta a gente de Deus. Afasta a gente de Deus. Vosso pecado faz separação entre mim e vós. E tem gente que diz, irmã Isidora, o que isso tem a ver com nossos dias? É a lição. E irmã Isidora, mas eu não estou assim, eu estou aqui forte, eu estou aqui buscando a Deus. Glória a Deus. Eu sempre faço uma retrospectiva. Eu sempre gosto de me examinar para ver se verdadeiramente eu estou depositando a minha fé em Deus como eu devo depositar. Louvado seja Deus. Então, mas agora estavam curados. Por que eles agora estavam curados? Porque eles assimilaram diante os costumes babilônicos. Os costumes babilônicos, eu não entrei nessa babilônicos, eu não entrei aqui nessa parte, porque não dá tempo. Mas eram costumes terríveis, onde eles sacrificavam seus filhos, eles serviam aos deuses de uma forma tão terrível. E ali o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, que estava cativo lá, sabendo do Deus vivo, sabendo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sabendo do Deus que vos deu a lei de Moisés, glória a Deus através de Moisés, entendeu? Então, eles sabiam que aquela vida não era a vida que Deus tinha para eles, não era a vida que agradava a Deus, e que daquela maneira que o povo babilônico vivia, e eles se moldando aquela vida, eles estariam perdidos para sempre. E aquilo não conseguia satisfazer o coração deles. Eles não tinham uma paz, eles não tinham a alegria dada por Deus Jeová. Entendeu? Então eles assimilam diante daquela situação dos pagãos. É a mesma coisa da gente, irmãos. Pense aí você, quando você está em determinado lugar e você vê que o comportamento das pessoas no setor de trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, na praça, seja lá onde quer que seja, né, na escola, onde quer que você esteja, e ali você está rodeado de pessoas ímpias que começam com palavras torpes, palavras de baixo escalão, práticas vergonhosas, comportamentos que ferem a santidade de Deus. Sabe o que acontece com você e comigo? A gente começa a se sentir mal, a gente se sente mal. Por quê? Porque o nosso ambiente não é aquele, a nossa esfera não é aquela. Nós criamos esfera que atrai a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele está conosco sempre, todos os dias. E a Bíblia diz que Ele mora em nós. Então a gente não se sente bem. Então eu creio que esse povo começa a assimilar e começa a ver que realmente aquela vida que os babilônios serviam era uma vida que agradava sim o inimigo de Deus, mas não a Deus, e portanto não também agradaria no coração, não teria satisfação no coração daqueles que serviam a Deus. Então hoje o Espírito Santo está pronto, né, para convencer, para nos convencer, né, de pecado. João capítulo 16, no versículo 8 e 9 vai falar disso, né? Jesus disse, eu vou, mas o auxiliador virá, ele de mim falará tudo, porque de mim ele sabe tudo, ele estará convosco, glória a Deus, para vos ensinar e convencer o mundo do juízo e do pecado. O Espírito Santo está aí, e o Espírito Santo nos orienta. Então, o sub diz que Deus cumpre as suas promessas, como já falamos aqui, em relação ao retorno. Jeremias capítulo 27, versículo 22, é uma referência, marque aí para você ler depois também, em que Deus usa o profeta Jeremias, estaria falando, né, desse cativeiro, estaria falando dessa promessa que seria cumprida, né, em relação ao retorno, porque Deus fala do cativeiro, mas ele também está falando aqui do retorno, Jeremias 27, 22. Bem como a derrota dos babilônios sob o comando de Ciro, o persa. Você vai ver Jeremias capítulo 25, 12, anote aí para você olhar depois, né? Deus já estava também fazendo promessas antes acerca da derrota, né, desse povo inimigo que colocaria sua mão sobre o povo. Você lembra de Abacuque, que Abacuque disse? Deus, como podes? Teus olhos não contemplam o que é mal. Então, como podes tolerar que uma nação ímpia, pior, né, do que o teu povo, governe, tome poder sobre o teu povo, como tu podes, e etc. E Deus tem aquela resposta lá para Abacuque, e Abacuque disse, me tornarei, né, na torre de vigia, para ver o que Deus tem a falar comigo, para quando me arguir o povo, eu saber o que vou responder. Quando você tem o Espírito Santo de Deus diante da crise, diante dos tempos difíceis, você saberá sempre o que responder. Então vamos lá.
A lição 3, está bem resumida, é o despertamento renova o altar. Então, lição de número 3, o despertamento renova o altar, que está em Esdras 3, 2 a 5. Esdras 3, 2 a 5. Chegando, pois, o 7º mês, e estando... Esdras 3, não, 2, vamos ler do 2. Esdras 3, eu anotei aqui, Glória. Esdras 3, o 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor. Prestou atenção? Marque aí. Esdras 3, versículo 2 a 5. Versículo 2 a 5. O Senhor Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmar o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de noite. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia e de noite, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5. E depois disso o holocausto continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Olha só. A Bíblia conta que quando eles chegam lá, a Bíblia conta que eles chegaram ao 7º mês, né? Glória a Deus. Chegado, pois, o 7º mês, então, em determinado momento, eles já vão, edificam o altar, eles preparam o sacrifício. A Bíblia diz que foi aqui esse Jesua, que era sumo sacerdote, seus irmãos que eram sacerdote, como Zorobabel também, e seus irmãos, e etc. Aquela equipe, já eu te falei que havia uma equipe com ele. Então, eles preparam, eles oferecem, eles firmam bem a base, porque o povo que estava ao redor... Cadê? Eles são 3, né? O objetivo era o significado do altar no antigo pacto. Cristo é o centro da nossa comunhão. Então, o significado do altar no antigo pacto. É isso mesmo? E Cristo agora é o nosso centro da nossa comunhão. Segundo objetivo, nem todo despertamento tem característica em um verdadeiro despertamento. Sabemos que quando eles chegam lá para edificar, a Bíblia diz que eles edificam o altar e eles firmam bem as bases. Por quê? E firmar o altar, versículo de número 3, e firmar o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Ofereceram sobre ele holocausto. Então, firmar bem o altar. Por quê? Porque o altar, eu falei o significado do altar no Antigo Testamento, ou no Antigo Pacto, ou na Antiga Aliança. Então, o significado do altar é que eles sabiam, o povo de Deus sabia, que o sacrifício no altar era a forma deles terem acesso a Deus. Grave bem isso aí. Grave bem isso aí para a sua vida. Era a forma... Abner, glória a Deus, abençoe. Do acesso deles a Deus. Como ter acesso a Deus se não tiver o altar preparado? Se não tiver o sacrifício no altar? Louvado seja Deus. O meu sacrifício hoje é a minha oração. É a minha vida, procurar ter a minha vida santificada, ou santificar a minha vida, me esforçar para santificar-me, como diz lá em Apocalipse. Sede santo porque eu sou santo, né? Santificai-vos porque ele é santo. Então eu preciso santificar a minha vida, eu preciso orar, eu preciso estar na palavra, né? Para que a minha oração, meu sacrifício suba diante do Senhor e ele me conceda a bênção. Então esse é o meu vínculo a Deus. Então eles precisavam, porque eles sabiam que o altar era a forma de acesso a Deus. Era a maneira que eles podiam, né? O povo precisava do acesso a Deus através do altar. Isso os leva a afirmar bem as bases. Esdras 3:3, né? Porquanto o terror estava sobre eles
no Antigo Testamento. Por que o terror? Porque quando eles chegam lá na terra, lá em Judá, lá em Jerusalém, quando eles chegam lá, havia povos estranhos, havia os povos arredores, porque diz que havia muitas províncias, muitas nações, muitos povos em volta, era tudo perto ali, coisa, tudo pequeno, né, os povos. Então, os povos, eles intentavam destruir, porque sempre foi assim, desde os dias, né, do começo da história da humanidade. Você sabe, no ministério de Jesus, no começo da igreja, como em nossos dias há um propósito do inimigo não querer que esta obra prospere, não querer que você fale desse amor, dessa palavra, não querer que você prospere na vida com Cristo, não querer que você se mantenha de pé. Sempre há um propósito por parte do adversário de querer impedir, e eles estavam ali com o propósito de opor-se à restauração daquele povo, né? A vitória daquele povo. Então tinham os samaritanos, você vê muito bem falar que havia, você lê lá em Esdras, Neemias, você vai ver a oposição dos samaritanos, a oposição que procurou aquela investida, né, de chegar para o governador. Você lembra daquela história de Esther? Você lembra da história do rei, né? Que eu fico, cada dia que eu leio a palavra do Senhor, me aprofundo mais e eu descubro mais coisas, lendo, estudando, orando, pedindo a Deus revelação. Às vezes a gente lê a Bíblia, é por isso que é bom a escola bíblica, porque você lê a Bíblia e às vezes você fica meio assim, poxa, e quando foi que isso aconteceu? E quem estava com quem? Quem foi no tempo de quem? Eu estava pensando aqui, em que tempo foi, né? Você vai ver lá no livro de Esther, você vai ver que também era na questão do reinado persa, mas você vai ver que esses eventos de Esther ocorrem 30 anos antes do retorno de Neemias, ou seja, ocorreu antes, né, ocorreu antes que Neemias retornasse com aquele povo. Então foi um período mais ou menos 30 anos, colocando aí a data de Esdras, né, para Neemias, depois de Zorobabel. E aí ocorre que enquanto Zorobabel está com o povo na restauração, né, cá em Jerusalém, está ocorrendo a situação, né, do período de Esther, o rei Assuero e etc e tal. Aí você vai vendo, aí você vai ler lá, você vai ler os estudos de Neemias, você vai ler em Esdras, você vai ver também em Esther, né? E fato é que quando Neemias, ele pede, glória a Deus, teve aquele episódio que Neemias, ele vai diante do rei, ele tá triste, e o rei libera e tal, e a gente não chegou nessa parte, né? Então, ele vem, e quando eles começam a edificar, você vê que há oposição. Sempre, mas desde Zorobabel, que esse samaritano já se opõe, não só samaritano, mas a história registra que outros povos também se opuseram para que não houvesse a restauração. É um levante terrível. E o que o povo precisava fazer, gente? O povo precisava firmar as bases do altar. E o povo edifica o altar, eles chegam na terra, e quando eles chegam na terra, eu sabe o que eu fico pensando? Eu acho que eles chegaram na terra assim, ó, cheio de fervor, cheio de desejo de adorar, feliz de poder adorar e buscar novamente o Deus de Israel, o Deus da vida, o Deus de Jerusalém, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus dos céus. E quem sabe a alegria no coração daquele povo, e isso realmente tem alguma referência aqui que vai ilustrar esse meu pensamento nesses mesmos livros. Então eles firmam as bases do altar, porque eles iam precisar do altar, porque o altar era a forma de acesso, você não pode esquecer disso. Na antiga aliança, o altar era a forma. Então eles firmam bem, por quê? Porque eles vão prestar sacrifício a Deus, buscar a Deus por causa do intento e oposição dos samaritanos e dos povos da terra. Amém? Então, porquanto a terra, né, porquanto sobre eles, no Novo Testamento, na Antiga Aliança, o altar era o ponto central do culto, era o altar. Qual o ponto central do seu culto hoje? Você lembra que nós começamos a lição e o que nós dissemos? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, ele é o ponto central da nossa comunhão, é Jesus. Ele é o ponto central do nosso despertamento, da nossa comunhão, ele é o nosso altar. Glória a Deus. Ele é o nosso meio de comunhão através da pessoa do Espírito Santo. Você precisa prestar sacrifício,
porque o seu sacrifício é elevado e ele te ouve e te responde. Você não precisa mais lá botar a lenha, né? Botar as pedras, acender o fogo, colocar lá um sacrifício em cima para assar, para subir a fama. Não, não, não. Ele na cruz do Calvário consumou e nos deu a vitória completa. Então, 1 Coríntios 15:3, no Gólgota, foi lá que Jesus, o centro da nossa comunhão, glorificado seja Deus, foi lá o grande acontecimento. Portanto, Cristo é o centro da nossa comunhão. A constante busca na palavra nos leva a identificar os avivamentos que não tem característica, no homem, mas a característica tem do verdadeiro despertamento, ela tem característica em Deus. Glória a Deus. A busca na palavra nos leva também, sabe o quê? A busca na palavra, preste atenção, nos leva a identificar os movimentos que não têm característica no verdadeiro despertamento. Você não pode deixar de ver isso aí. Deus abençoe, Railton. Então, você não pode deixar de ver isso aí. Que estamos vivendo dias em que há muitos movimentos por aí. Muitos movimentos. Eu mesmo fico atenta com os movimentos, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: Mãe Isa, olha, eu vi algo assim com a sua vida, eu vi algo com a sua casa, e eu vi algo assim que parecendo que ia destruir, e a irmã fica debaixo do sangue. Eu disse... E eu respondi para aquela pessoa assim, eu disse: Jesus já nos deu a vitória. Jesus já nos deu a vitória. Venha, as coisas podem acontecer, mas como nós estamos vendo nos nossos dias de crise, aí esse vírus, esse elemento aí invisível que tem destruído vidas de pessoas, outras têm sido levadas ao leito, mas Deus traz de volta, não é a hora ainda, mas nós precisamos de quê? De estar com a nossa fé abalizada na rocha, sabendo que Cristo lá no Gólgota, já nos deu a vitória, sabendo que Ele é o centro da nossa comunhão. Através de Cristo nós temos comunhão com Deus. Então, em Cristo somos mais que vencedores e temos que estar despertados para aquilo que vem de Deus. Às vezes até uma palavra lançada para você e ela não vem de Deus, você tem que estar avivado para perceber. Você tem que estar avivado também para entender os momentos, a fase que o mundo, que a nação está passando, até mesmo que a igreja possa estar ali também, porque a igreja ainda está aqui ainda. Então a igreja atravessa alguns momentos difíceis. Ontem eu fiz uma pregação aqui na live aqui para um grupo de Salvador, E eu coloquei o título da pregação ali, Eu coloquei fardos e batalha nos arremessa para a vitória. Nos arremessa para a vitória. Porque, irmã, mas Jesus já tomou o nosso fardo? Sim. Ele disse: me dá o teu fardo pesado. Me dá o teu fardo pesado. Porque o que vier, no demais, o que vier é leve. Mas que vem, vem. Que vem, não deixa de vir não, nós estamos aqui ainda tem muitos fardos aqui ainda, mas quando quer nos tentar que vai nos vencer, a gente não aguenta carregar, tá pesado, a gente chama por Ele, aleluia, Ele é o nosso vínculo, Ele nos canaliza e a nossa oração chega no céu e nós temos vitória. Portanto, precisamos ter discernimento para saber a característica do avivamento, porque tem muito avivamento estranho por aí, fogo estranho, Então estejamos despertados, amém? Despertados para identificar o verdadeiro despertamento. Receba, seja abençoado em nome de Jesus. Então, o objetivo geral da lição 4 já, bem pouquinho aqui, a construção do templo despertou oposição, eu não vou falar que a gente já falou disso, despertou oposição. Então, o objetivo geral, mostrar que a nossa confiança está no Deus que nos faz vencer as resistências malignas. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos, ou seja, havia uma mistura de povos, amém? Então, você vai lá ver que Esdras 13, 12, Esdras 3, 12 e 13, o que diz aqui? Esdras 3, 12 e 13, o que diz?
Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurar os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os tributos. Eles não pagarão os direitos, tributos e as rendas, e assim se reedificará a fazenda dos reis. Olha só, assim o que? Se danificará, aleluia, e assim se danificará a fazenda dos reis. O que é que esses opositores, samaritanos e outros povos estão dizendo? Eles estão dizendo, olha rei, esse povo que subiu do cativeiro, eles escrevem uma carta, viu? Ao rei da Pérsia. Olha rei, esse povo que subiu daí do cativeiro, eles estão aqui edificando, e se eles edificarem, e etc, porque agora já era o que? O reinado de Dário. Temos que explicar essas coisas. Portanto, agora imperava o rei Dário. E aí eles começam, quando eu te aconselho você ler, porque aqui numa live não dá pra gente falar tudo. Você lê o livro de Esdras, você pode ler o 4, você pode ler o 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo, e a construção do templo é proibida. Você sabe que foi interditada. Eles escrevem essa carta, eu falei Dário, mas é o rei Artaxerxes, e eles faz uma queixa para Artaxerxes, que ora era aquele rei daquela província. Ele escreve e diz assim, olha, eles estão edificando, se eles edificarem, tipo assim, né, eles vão crescer, eles vão prosperar, eles vão deixar de pagar tributo ao rei, porque quando o Ciro libera para que o povo venha, né, que aí estende-se até o reinado de Dário, passa Artaxerxes e tal, aí quando eles liberam, eles dá liberdade ao povo para trabalhar, para construir, leve ouro, leve prata, leve vaso, leve tudo, e o povo pelo caminho que encontrar, que abençoe vocês também, fiquem à vontade, vão lá e trabalhem. Só tem uma coisa que os reis da Pérsia, ele não abria mão, era sobre os rendimentos, tributo, imposto, tinha que ser pago para eles, isso eles não abriam mão. E esses inimigos opositores usam justamente disso aqui, porque o inimigo ele quer usar algo para te atingir, para fazer você parar a sua caminhada. O inimigo quer usar de astúcia, procurar um ponto fraco, procurar alguma coisa onde ele possa atingir você para impedir a sua comunhão com Deus, o seu ministério, a sua unção, a presença de Deus que lhe dá vida, esse vínculo, né, que te leva a Deus. O inimigo quer impedir isso para que você fique desanimado, abatido, caia e seja vencido. Mas a Bíblia diz que o teu perseverar é vergonha para o teu inimigo. O perseverar é vergonha, derrota para Satanás. Então persevere em nome de Jesus. Persevere em nome de Jesus. Então eles fazem essa acusação. Eu não vou poder entrar nessa área aqui agora por causa do tempo. Mas fato é que eles estavam lá, esses povos ao redores, como os samaritanos, que eram aqueles que existiam lá na Israel do Norte, os samaritanos. Outro dia aqui eu acho que eu vou falar aqui dos samaritanos, a gente vai falar, porque assim como tem pessoas que estão ouvindo a live aí pelo mundo, porque vai para vários lugares. Tem pessoas que sabem até melhor do que eu, mas tem pessoas que também não têm um total esclarecimento e falam, Isa, eu não entendi aquilo assim, eu queria que tu me dissesse tal. Então, por certo, talvez a gente volte aqui nesse livro aí ainda, até essa semana, falando alguma coisa aqui nesse livro. Por certo, talvez terça-noite, Deus é que sabe, eu não sei se vai ter culto, mas por certo, vamos voltar a falar aí em qualquer momento. Então, quando esses povos, eles se intentam contra, né, a edificação, a restauração nacional, a restauração do templo, eles sabiam que esse povo de Deus ia prosperar. Eles sabiam que esse povo é um povo que vence. Então, eles, com medo de perder, né, então, né, também, de que esse povo prosperasse, porque a inveja é um inferno, né? A vez não vai nem conseguir o que é teu, mas por causa da inveja quer te destruir. O que é teu não vai passar para ele. Mas a inveja que tem de você crescer, de você se abalizar, de você prosperar, né, de que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, somente a inveja faz muita arte. O diabo faz coisa no coração de quem não está dando lugar a Deus, certo? Então estejamos vigiando. Outro dia eu vi alguém pregando e eu lembro também que Paulo disse a Timóteo, cuida da doutrina e cuida também de ti. Eu lembro de Judas, o que fez com Jesus, e eu lembro
que houve um dado momento em que na minha vida, quantas desilusões e decepções eu passei com pessoas, né? Infelizmente, com pessoas que eu achava que eram amigas minhas, né? Infelizmente, quantas eu passei. E eu estava ontem à noite falando isso mesmo com meu esposo, que eu vi alguém pregando aí outro dia, né? Não foi aqui, eu vi aqui uma pregação que eu estava vendo aqui no YouTube, e uma pessoa dizendo, quando uma pessoa quer te fazer o mal, uma pessoa que deseja seu mal, você tem que se afastar dessa pessoa. Porque ela deseja o seu mal. Não é que você vai ficar de mal com a pessoa, não é que você vai desejar que essa pessoa vá para o inferno, porque não se deseja nem para o inimigo, né? Para o seu inimigo. Mas pessoa se afastar, e eu acredito assim, numa certa postura. Qual será a minha postura? Ficar orando por essa pessoa. E esse povo, eles tinham inveja, eles tinham medo, porque eles sabem que esse povo de Deus prosperava. Então, eles fazem essa carta, ele dirige essa carta, você vai ver lá em Esdras 3, 12, 13, depois você pode ler, só anote aí. Então, mas a Bíblia diz que eles levantam o altar e eles, com grande júbilo, eles jubilam a Deus, né? Jubila a Deus. E nós vamos entrar aqui pela lição 4, falando isso aqui. Lição de número 4. Vamos ver, a gente falou de júbilo, vamos falar aqui da lição 5, já terminando também a lição 5, falando de Zorobabel. Então, lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Esdras 5, de 1 a 2. Ageu 1, 1, 12. Zacarias 4, 6. Mas eu vou ver Esdras 5, de 1 a 2. Esdras 5, de 1 a 2, já lemos. Esdras 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuar a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Glória a Deus, aleluias. Então, Zorobabel, eu falei para você que foi ele quem veio na frente, vamos usar assim nessa linguagem. A primeira leva foi ele quem veio na frente, trazendo em torno de 50 mil pessoas, ele e a sua equipe. Mas o 7º mês eles chegam, eles edificam o altar, né? E em dado momento aqui no capítulo de número 5, a Bíblia diz que então, sendo eles levantados, justamente pelo Espírito de Deus, eles continuam a construção. Mas por que a palavra continua a construção? Eu disse para você no início, Edilúcia, beijo para vocês. Juan, neto lindo de vó, beijo. Então eu disse a você aqui anteriormente que Zorobabel foi o primeiro a chegar, a primeira leva, trazendo a primeira leva de pessoas, né, no retorno. Então, portanto, eles lançam os alicerces do templo. E quando eles lançam os alicerces do templo, sabe o que acontece? O que é alicerce? A gente sabe, né? Eu não vou falar disso porque você sabe, né? Quando vai fazer a casa e tal, a gente tem que lançar os alicerces. A igreja, o templo também, no sentido literal, né? Aqui a gente usa na nossa igreja lançar pedra fundamental, e depois vai lançando ali os alicerces, né? Glorificado seja Deus. Então eles lançam os alicerces, e quando eles lançam a última pedra, a Bíblia diz que houve uma alegria tão grande. Uma alegria por parte do povo. O povo jubilou de uma maneira tão tremenda, né? Glória a Deus. Logo que foram fincadas as últimas pedras do alicerce do templo, glória a Deus. Sabe o que houve? Júbilo. A história conta aqui em Esdras que o povo chorou, que os anciãos, meu Deus do céu, eles bradaram em choro, outros em brados de alegria. A Bíblia diz que o brado era tão tremendo que não dava para discernir a voz de choro com a voz de júbilo. Embora o choro também era de alegria, mas a voz de júbilo, né? Se fosse hoje, a gente fazia uhul,
e pá, aquele fio, né, assoviava, aquela coisa, quem sabe, né, glória a Deus, e gritava glória a Deus, e aleluia, e falava em mistério, e saltava, né, eu gosto muito assim, eu gosto quando eu tô feliz, eu dou glória a Deus, Deus me toma em mistério, e é aquela coisa tremenda, aleluia. Então uns choravam, e outros jubilavam, né, e não davam, então era uma expressão, cada um tinha a sua expressão, e aí eu me lembro que hoje também não é diferente, quando algo de maravilhoso acontece conosco, estamos sentindo a presença de Deus, nós temos também a nossa forma de expressão, embora alguns critiquem, uns criticam o outro, que não devia ser assim, né, porque cada um tem a sua forma de expressão, um dá mais glória, um grita glória, outro não precisa gritar, outro diz aleluia, outro tão somente em silêncio, mas também está jubilando, está glorificando, mas cada um tem a sua forma particular de expressão a Deus. E aqui foi assim, né? A expressão era cada um a sua maneira, aleluias, e ali o povo foi uma alegria que estrondou. Sabe o que aconteceu? Despertou a oposição. Quando você está feliz, exaltando, glorificando a Deus, o inimigo não gosta. Glorificado seja Deus. Então, desperta a atenção e levantou-se a oposição, como eu já falei, e isso foi após ter fincado. E sabe o que acontece? Que eu estou já já lá, bem, de forma bem relapsa para a gente finalizar. A obra foi parada por 15, em torno de quase 15 anos, ou quase 15, ou quase 16 anos, a obra. 15 anos. A obra ficou parada. Porque Zorobabel se entristeceu, a investida foi muita, o rei determinou que fosse cancelado, que parasse, foi uma ordem, foi um decreto, o decreto é decreto, né? Eu falei aqui no início que o povo se acomodou, mas o decreto já estava lavrado, não adianta. O povo se acomodou, mas o decreto já estava lavrado, lembra que eu falei isso no início? E Zorobabel se entristece, por certo, junto com os outros, e fica triste e também desanimado, e a obra para. E tem hora que é assim com a gente, tem vontade da gente parar, não tem? Não tem hora que a gente fica desanimado? Não tem hora que dá vontade de tirar a mão de tudo? Não tem hora que dá vontade de esquecer tudo, dar um sumir, sabe? Diz assim, olha Deus, eu não quero saber nada, não vou saber. Tem hora que a gente até comete a besteira de falar, não quero saber, eu não vou mais fazer nada, eu vou largar que fulano faça, porque tá me perseguindo, tá com inveja, e estão me desprezando, e eu vou tirar a mão, e eu não vou fazer, eu agora vou pegar minha Bíblia, vou ler em casa, eu vou ser crente em casa, eu vou orar em casa, eu vou chegar no banco da igreja, vou sentar no último banco, e vou ficar lá quieto, e não quero saber de nada, e a gente não fica assim dessa maneira? Não tem esses dias que às vezes a gente pensa, eu já pensei muitas vezes. Agora tem uma coisa, dentre, deixa-me ver, uns 25 anos de crente, sei lá, 24, 25 anos de crente, eu já pensei muitas vezes, mas nenhuma dessas vezes, dentre esses 20 e tantos anos, em nenhum momento, graças ao meu vínculo, glória a Deus, graças ao meu vínculo que pratica em mim uma ação, glória a Deus, que exerce em mim uma ação maravilhosa, chamado Espírito Santo, eu nunca cumpri aquilo que me veio ao pensamento, e não vou cumprir em nome de Jesus, porque o Senhor é a minha força, não que de mim mesma eu possa, mas o Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza no dia da angústia, Ele é o meu esconderijo, Ele é o seu esconderijo, Ele é a força sua, Salmo 46, no dia da angústia, nenhum mal vai te destruir, glória a Deus. Aleluia, e Zorobabel, então, ele para por 15 anos, até porque veio o decreto do rei, né? Mas louvado seja Deus, que quando chegam os profetas de Deus, aleluia, usado por Deus, tem uma revelação de Deus, 2 profetas, glorificado seja Deus, que olha, observe que essa primeira leva, essa entre a segunda e a primeira leva, né? Zorobabel, Jesus, sumo sacerdote, né? Zacarias e Ageu, profeta, Zacarias e Ageu, né? E a segunda leva é Esdras, aí é onde Deus vai cumprir, né? Glória a Deus, e recomeça a bênção que Deus usa os profetas para animar o povo, Deus usa os profetas para exortar o povo, Deus usa os profetas para alegrar o coração do povo, né? Deus usa os profetas porque
porque eles estavam desanimados, eles estavam abatidos, eles estavam tristes. Deus assim usa para dizer para eles que, né, o povo, Deus usa o profeta Ageu e Zacarias e começa exortando o povo. Agora é interessante, sabe, irmãos, que Deus sempre que ele exorta, ele tem um incentivo. Deus não deixa ninguém perdido, Deus não deixa ninguém derrotado. Deus às vezes tem que chamar a gente realmente no prumo. E quantas vezes isso já aconteceu comigo, para que a gente esteja despertado, avivados, despertados ao querer a vontade de Deus, lembra? Então, Deus usa o profeta Ageu e Zacarias e fala com o povo para que o povo fosse animado a retomar a construção do templo. Por quê? Porque quando eles recomeçam, os opositores voltam, né, novamente, olha, rei, eles retomaram e etc e tal, e tem que mandar parar, mas quando intenta parar novamente, ele não vai ver lá, porque tem uns escritos desde o império do rei Ciro, ordenado pelo rei Ciro, e o rei Dário, no momento, ele vai investigar, ele manda investigar os escritos, os livros, e encontra que havia um decreto lavrado e que não podia ser revogado, porque seria maldito aquele que mudasse e que revogasse, que mudasse alguma coisa. E o rei Dário, ele diz, não, na verdade tem isso aqui mesmo. E os homens de Deus estavam ali trabalhando e diz, o nosso Deus é conosco, o nosso Deus de Jacó, o Deus que está no céu, ele nos mandou edificar esta obra. Louvado seja Deus. Lembra que Neemias disse, né? Estou fazendo lembra daquele hino que o grupo nosso aqui canta na nossa igreja, né? Não poderei descer, estou fazendo uma grande obra. Por quê? Porque na segunda leva veio Esdras, na última, terceira, vem Neemias, que não vamos mais falar porque não dá mais tempo, né? Fato é que Deus usa os profetas, reanima o povo, exorta. Por quê? Por que exorta, irmã Isa? Porque o povo estava acomodado, cuidando das suas casas, aplainadas, né, apaineladas, lavradas as pedras, os pisos de porcelanato, por certo, né? É mais porcelanato hoje, mas naquela época tinha outro nome. E as pedras preciosas e tal, e as madeiras boas, fazendo as suas casas, porque eles retornaram, né, à terra, e a casa de Deus lá caída. E Deus diz, não, isso não está certo, vocês precisam edificar primeiro a minha obra. Então edifique a obra de Deus, deixe o restante com Deus. E aí que acontece que Deus usa os profetas, reanima o povo, exorta e reanima o povo, e depois também traz uma palavra de incentivo também para Zorobabel, para os líderes, para os sacerdotes, e eles retomam a construção é tocada, e acabam, né, glória a Deus, completando-se 18 anos, a obra de Deus, o templo é reedificado, terminado, completo em nome de Jesus. Então, o capítulo 5 falou da obra do Senhor, que Zorobabel recomeçou a construção. Falei assim bem pelo alto, porque muitos relatos envolvem, mas não dá para a gente falar. E eu quero te falar uma coisa aqui, dentro do ensinamento dessa lição, Deus tem uma palavra para você. Avivamento, despertamento em tempo de crise. Esteja despertado, esteja avivado. Irmã Pedrinha, Jesus te abençoe. Desperte no tempo da crise. Tempo em que as pessoas, ontem eu falava ali na live, as pessoas têm perdido os seus empregos. E olha, anteontem eu tive a notícia assim de pessoas próximas que eu conheço, umas 3 pessoas que recebeu demissão, carta de demissão, perdeu seus empregos. Outro dia a irmã falou para mim de alguém que estava assim, ó, perdido, né? Estava descompensado. Por quê? Porque perdeu o emprego. Meu Deus do céu, tempo de crise, tempo que a pessoa não sabe se pensa na crise financeira, se pensa na crise econômica, se pensa que o vírus pode pegar e matar alguém, que pode jogar alguém no hospital. Mas eu quero te falar, esteja despertado, esteja avivado, que dessa crise, essa crise vai passar como passou para aquele povo, né? Deus ama a nós, Deus ama o seu povo, né? Deus dá uma mensagem de encorajamento ao líder político, que era Zorobabel, glória a Deus. Ele dá uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, que o momento em que ele se encontrava estava difícil, mas ele estava à frente de uma obra, ele estava diante, né, a uma tarefa
e ele precisava executar e o nome do Senhor ser glorificado, porque o decreto já estava lavrado, Deus já havia falado nas suas promessas. Então, que Deus possa despertar seu coração, possa te trazer avivamento, possa te abençoar. Ele já te revestiu no capacete da salvação, ele já te revestiu nas armaduras do céu. Então, tome, lance mão das armas e vá à obra como fez Neemias, né? Porque veio o Zorobabel para a restauração do templo, restauração nacional, nacional, vem Esdra para a restauração espiritual, porque o povo estava, né? Quando Esdras chega, Esdra era um homem piedoso, Esdra também era sacerdote, mas Esdra, quando ele chega, ele que conhecia bem a lei, ele era escriba, ele encontra o povo ainda também envolvido com costumes, né, dos povos ao redor. E se você vai ler, você vai encontrar que lá no livro de Esdras, do capítulo 7 em diante, você vai ver, né, 10, por aí assim, você vai ver que o povo casou com mulheres etéias, com mulheres pagãs. E aí, quando ele acha o livro da lei perdido lá dentro do templo, que ele lê o livro, lembra daquela passagem que o povo fica lá o dia inteiro em pé, e Esdras lendo o livro, e o povo chorava, e o povo gemia, né, se lamentava, e o povo faz aquela aliança, aquele concerto, dizendo: nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. Tudo que diz respeito à palavra do nosso Deus, nós vamos fazer. Nós vamos despedir nossas mulheres, filhos, mulheres pagãs que nós casamos com ela. Há um conserto, há uma restauração e há um avivamento tremendo, né? Então, é Zorobabel para a restauração do templo, Esdra para a restauração espiritual e Neemias para a restauração dos muros, né? Restauração do que pode dizer respeito ao social, à sociedade, respeito, porque quando os muros de uma cidade, naquela época, uma cidade que seus muros estavam quebrados e caídos, era uma vergonha. Você vai ver Daniel falando disso, quando Daniel ora, né? Ele diz ao Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, né? Mas não a ti, Senhor, perdão, não a ti, Senhor, não a ti, Senhor, mas a nós pertence a confusão de rosto. Nós pecamos envergonhados, estamos diante do Senhor. Essa era a oração de Daniel. A Bíblia diz que quando o copeiro Neemias está diante do rei, a Bíblia diz que ele chega com semblante triste, porque ele ficou sabendo, nós lemos aqui nessa manhã, que o irmão dele chega perante ele, fala da situação de Jerusalém, os muros caídos, os sepulcros quebrados, as portas queimadas, e a Bíblia diz que Neemias fica triste porque era uma vergonha. Naquela época era uma vergonha para um império, para uma nação, para um povo, se os muros caídos e quebrados. Portanto, Jerusalém estava envergonhada. E Neemias chega para a restauração do nacional, da sociedade, daquele povo, daquela gente, daquela nação. Então, para a reedificação dos muros, para reparar os muros, que a gente possa cada dia reparar os nossos muros, que a gente possa cada dia edificar a nossa vida, para que a nossa vida também não seja uma vergonha, só porque estamos no tempo de crise. Não vamos dar a mão à palmatória, não vamos dar ouvido aos povos da terra, não vamos dar ouvido à voz dos povos da terra, não vamos dar ouvido à voz da circunstância. Karen de Oliveira, Deus abençoe, né? Não vamos dar ouvido à voz do povo da terra, né? Que não tem essa palavra, que não tem essa visão, que não tem esse vínculo, que não tem essa base firmada, né? Que não tem esse centro de comunhão chamado Jesus. Glória a Deus, que não tem essa base firmada. Firme as suas bases. Firme as suas bases nesses dias, se você precisa e vai precisar. Glória a Deus. Firme as suas bases através da oração. Porque assim como veio a pandemia de repente, quando ninguém esperava, a Bíblia diz que quando não esperava, glória a Deus, veio o dilúvio. Embora Noé estava ali avisando, mas veio quando eles não esperavam. A palavra está sendo pregada, você está sendo conclamado também, colocar sua vida no altar, despertar, ver, né, como é que estão os conceitos da sua vida espiritual. Se enquadra, porque Deus tem vitória para você, para sua casa e para sua família. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus por esse momento. Próxima lição de domingo está lá, se não me falha a memória, capítulo 6. Capítulo 6 continua no livro de Esdras, mas eu não tenho como ver ela aqui porque ela está na internet. Não tem como eu abrir aqui agora porque vai atrapalhar, mas você pode abrir
aí na internet e ver onde está a lição de domingo que está aí. É a lição de número 6, melhor dizendo. É a lição de número 6, tá certo? Então, que Jesus dê vitória. Deus te abençoe com um bom domingo, viu? Eu também ainda vou fazer comida ainda também, mas eu estou feliz porque eu pude dar o meu tempo para Deus nesse estudo bíblico. Deus abençoe cada um que esteve. Miriam Santos, Deus abençoe. E cada um que esteve aí online, curtindo a nossa página, acompanhando esse estudo. Deus abençoe com bom dia. Nossas irmãs de Murutuba, viu? Nossa irmã Pedrinha, nossa irmã Dude, as outras irmãs que estão aí, nossa irmã lá do Sul, Rio Grande do Sul também que está aí online. Glória a Deus. Todos os irmãos que estão aí e que vão depois estar assistindo, vão ouvir depois. Jesus tem uma palavra para você, mesmo você que não pôde acompanhar essa live ao vivo, mas depois você vai estar ouvindo, acompanhando. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Bom dia, Deus abençoe a congregação de Murutuba, que Deus fortaleça o coração dos irmãos, dos senhores da nossa igreja, das senhoras do grupo Sinfonia que está estudando aí o livro de João. Edifica a tua. Deus abençoe a irmã Ancela, irmãzinha, irmã Dude, todas nossas irmãs. Deus abençoe o coração de vocês com sabedoria, com ânimo, com despertamento, né? Breve o templo já estará sendo aberto, né? Tenhamos essa fé que teve Esdra, que teve Neemias, que teve Zorobabel, que teve Zacarias, que teve Ageu. Tenha essa fé, porque agora você tem um vínculo chamado Espírito Santo, né? Para nós estarmos firmes juntos no templo, porque o que Deus queria era a reedificação do templo, ele ser adorado no templo. Deus quer ser adorado no templo. Glória a Deus. Estamos adorando em nossas casas, mas precisamos estar no templo e Deus nos trará esse momento. Então, Deus abençoe. Eu quero falar para a igreja de Murutuba que, por certo, estaremos numa live terça-feira à noite, ainda dentro desses assuntos, por certo, Deus vai me direcionar aqui, né? Amém? Beijo no coração de cada um. Muito obrigada por ter entrado na sua casa. Juan, beijo no seu coração. Toda a família, vô Carlos, vô Lúcia, Carla, todos estejam aí na paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados do Rio Grande do Sul, beijo no coração. Murutuba, eu amo vocês. Sinto falta de vocês. Que Deus abençoe. Meu pastor Otávio também, que tem nos abençoado também com uma palavra ali nas lives. Deus abençoe a todos. Deus abençoe meu esposo também, que está aqui conosco, ligado ali. Amém? Amém. Deus abençoe.